Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje tem bastante coisa aqui para falar nos slides, né? Eu vou tentar ser um pouco mais, assim, resumido, para também não chatear vocês de ficar só eu falando, né? Eu queria também que vocês pudessem participar, contribuir, deixar comentários, né? A ideia hoje é a gente terminar um pouco o que a gente viu sobre desenvolvimento de aplicações móveis. Eu vou falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento cross-platform, né? Um artigo, dois artigos, na verdade, e uma dissertação de mestrado que eu participei da banca, então eu vou trazer isso para vocês. E aí eu vou passar depois, no final da aula, o fórum da aula de hoje, um trabalho para vocês fazerem para a próxima semana, que é discutindo um pouco sobre cross-platform, né? E aí, na quinta, eu trago para vocês para quem ainda nunca programou, né? Tem uma parte da turma que nunca programou, eu vou fazer uma aula rápida sobre usar o uso do App Inventor, né? Que é uma plataforma de programação em bloco que o pessoal utiliza muito para ensinar crianças ou profissionais que não sejam da área de programação a criarem aplicativos. Então, eu vou usar essa ferramenta e também passar uma atividade para vocês. E aí, na próxima semana, a gente faz a apresentação, né, desse trabalho de cross-platform, que eu vou passar para vocês. E aí a gente encerra o ano, né, antes do recesso, para a gente voltar depois no próximo ano já vendo mais coisas sobre Android, tá? Então, no final da aula hoje, eu explico direitinho como é que vai ser esse trabalho, tá bom? Então, let's go. Então, pessoal, na última aula, né, encerrei um pouco falando para vocês, né, desenvolvimento web, falei um pouquinho também de desenvolvimento cross-platform, e faltou a gente falar mais sobre plataformas nativas. Então, não sei se vocês lembram, né, quando eu falei para vocês, existiam basicamente 4 tipos, né, de abordagens de programação, né, vamos dizer assim. Para dispositivos móveis, o baseado na web, totalmente baseado na web, plataformas nativas, plataformas baseadas em máquinas virtuais e o cross-platform, né? Então, sigamos, né? No caso das plataformas nativas, né, pessoal, no princípio, a gente tinha, quando a gente programava, a gente tinha sistemas operacionais específicos de cada fabricante, não existia essa ideia de você ter um sistema operacional que pudesse ser utilizado por mais de um fabricante de equipamento, né? Até que teve um momento que surgiu a Symbian, né, que foi um sistema operacional que era mantido pela Nokia, Ericsson, Siemens, também chegou a manter, que eles lançavam equipamentos baseados em versões desse SO. E aí começou a ficar mais interessante, porque você poderia fazer um aplicativo que rodava em mais de um dispositivo, né, em dispositivos também de fabricantes diferentes, né? Então foi aí, pessoal, que começou a ficar mais claro, né, as possibilidades que esse mercado de desenvolvimento de aplicações móveis tinha, né? Também teve um outro momento que você chegou a ter alguns dispositivos que eram lançados com Linux, né? Como uma ideia também de você ter um sistema operacional que executasse mais de um dispositivo, né? A vantagem de usar Linux, tipo, na época que eu comecei a programar, é que você tinha mais controle sobre o hardware do dispositivo, né? Coisa que você não tinha muito quando você trabalhava nesses sistemas operacionais, que eles te ofereciam frameworks limitados de construção de aplicativo, né? Chegou a ter projetos, né, também mais recentemente de Ubuntu para Android, né? A gente também fazia hack de dispositivos que vinham com Windows Phone, Windows Mobile, nunca sei o nome, que não mudou muito, Pocket Windows, né? Tinha vários nomes, Windows CE, que eram esses HPs que vocês estão vendo aqui do meio, né? Os handhelds, eles iam com Windows, e aí a gente desinstalava o Windows e instalava o Linux, e aí a gente tinha acesso a funcionalidades de hardware, por exemplo, pegar a força do sinal Wi-Fi, coisas desse tipo,
que permitia o pessoal fazer experimentos de localização e tal. Mas, né, pessoal, o Linux, ele acabou, esses projetos, mesmo esse do Ubuntu, ele foi descontinuado, e aí o Linux acabou também sendo adotado como base do Android, né? Então, se alguém perguntar para vocês qual é o sistema operacional que domina o mercado de dispositivos no mundo, né, dispositivos computacionais, é o Linux, porque tanto ele está nos servidores, né, como ele está nos smartphones Android, né? Não parece, não, né, que o Linux, no final das contas, acabou vencendo, vamos dizer assim, a guerra com o Windows nesse sentido, né? Que era uma batalha que era muito comum na minha época de graduação e também algum tempo depois, né? Então, aqui, por exemplo, esse do Ubuntu, eles, em geral, esses sistemas operacionais, eles mais recentes, eles começavam a oferecer sugerir você programar em ambientes cross-platform, com ambientes de execução mais preparados para HTML5, JavaScript, né? Mas sempre dando um jeito também de oferecer frameworks para você trabalhar na parte mais de acesso a níveis mais baixos do sistema operacional, tá? Então, aqui está um comentário que eu fiz, né? Teve também durante muito tempo o Windows Mobile, o Windows Phone, o Windows CL, teve vários nomes ao longo da evolução dele. Teve um momento que o Windows era muito dominante no mercado de handhelds, eram os handhelds de melhor qualidade, que eram lançados pela HP, depois a HTC, né? Eram muito, muito interessantes, né? Assim, comparado com os outros dispositivos, né? Dispositivos da Palm, que depois lançou o Palm OS, o WebOS, eles eram bem de melhor qualidade e também eles tinham a vantagem de já serem integrados com os produtos da Microsoft. Então, muitas empresas tinham soluções empresariais baseadas nisso, né? E aí, pessoal, só para vocês entenderem como é que é a quebra de paradigma, como não tinha conexão o tempo todo, se trabalhava muito com o conceito de sincronização. Você saía de casa com o dispositivo, fazia as suas coisas, né, offline, por exemplo, adicionava contatos, marcava coisas na agenda, né? Quando você chegava em casa, aí você botava numa estaçãozinha, né, num casezinho que era ligado no computador, e aí ele sincronizava, ele ia olhar o que é que tinha de novo, o que é que tinha sido feito no computador, o que tinha sido feito no Pocket, eu podia inclusive fazer coisas online, e aí eles atualizavam as informações, né? Então tinha sempre esse passo, que aí com o tempo, né, com o acesso mais ubíquo, vamos dizer assim, onipresente da internet, esses modelos de sincronização, eles desapareceram e eles hoje existem, por exemplo, a gente vai ver na disciplina o Firebase, né? Que ele cuida um pouco disso, de fazer coisas offline, e ele se encarrega de sincronizar com o serviço quando a internet volta, né? Então, isso a gente fazia um pouco meio que manualmente, o usuário final fazia isso com esses cases, né? O Windows, ele tinha menos modelos, né? Mas ele também, ao contrário do que a gente tem da Apple, que é o fabricante, não é o fabricante, mas o montador do telefone, ou que bota a marca lá, é o mesmo do sistema operacional, né? No caso, o Windows, a Microsoft, ela não tinha equipamentos, um pouco como a Google e o Android, né? Ela fazia parcerias que fabricavam, né? Teve um momento que a Microsoft fez uma grande parceria com a Nokia, né? Que na verdade foi inclusive um tiro no pé da Nokia, porque acabou que a empresa que era a que dominava no mercado, né? Ela virou exclusivo, né, da Microsoft, e quem comprava achava os telefones muito interessantes, porém tinha poucos aplicativos quando você comparava com o universo Android e o universo iOS, né? E aí foi caindo em desuso, né? A Nokia também perdeu bastante mercado, perdeu muito mercado. Então você saiu da maior empresa de tecnologias de telefone que vendia, né? Isso aí, pessoal, para falar para vocês, para vocês terem ideia, isso em 2006, 2007, 2008, 2009 ainda, a Nokia era a maior, né, fabricante, e aí rapidamente a Samsung, a própria Apple, a LG tomaram o mercado, né? A Motorola também teve um vai e volta, assim, de vez em quando ainda lança alguns dispositivos, aí volta a crescer, né, a fatia no mercado, mas a Nokia perdeu muito,
nessa parceria com o Windows, né? E hoje não tem mais, né? Então, assim, se você for acompanhar, né, os market share, tipo, aqui é uma tabelinha acompanhando até 2017, né? O Windows Phone foi desaparecendo do mercado e hoje, salvo engano, caso alguém aí saiba, não tem nenhum telefone que tenha sido lançado mais recentemente que tem o Windows Phone, né? O que existe hoje, né, que a Microsoft tem, é o que eles chamam de One Windows Platform, né? Você programa usando o mesmo ambiente de desenvolvimento e você consegue fazer deploy desse código que você faz para diferentes plataformas, né? Por exemplo, HoloLens, alguns dispositivos de OT que dão suporte a essa plataforma da Microsoft. Você faz isso lá no Microsoft Visual Studio, você pode programar em C, C Sharp, né? Você consegue fazer essas distribuições, vamos dizer assim. Mas atualmente no mercado, que eu saiba, não tem nenhum dispositivo móvel que venha equipado com produtos da Microsoft, né, com o sistema operacional da Microsoft. Então, como eu já falei aí rapidamente, né, em 2007 em diante, com a criação do iPhone e mudanças tanto de que público atingir, né, e como era a ideia da venda, o marketing do aplicativo, houve um domínio, né? Eu não diria do mercado em si, porque rapidamente a Samsung e a LG elas cresceram, né, com o Android, mas nos Estados Unidos a Apple chegou a ter mais de 50% do mercado, não sei como é que está hoje atualmente. Então, de qualquer forma, ela trouxe uma mudança no que se espera de um dispositivo móvel, né, final, e também com depois nas versões seguintes, né, sucessoras do iPhone, foi introduzida a ideia do Play Store, né, da loja da Apple, né, de você Apple Store, não Play Store, da loja da Apple, de você poder baixar aplicativos de terceiro. Então foi criado esse modelo de negócio em que você paga uma parte do que você vende, ou então você paga para ter seu aplicativo disponibilizado, que também mudou a forma como se distribui as aplicações, né? Lembra que na aula passada eu falei um pouquinho, né, para vocês da questão da fragmentação, né? No caso do iOS, ele é menos fragmentado, porque ele vai ter menos dispositivos, e também porque a própria Apple, ela controla, vamos dizer assim, a pilha inteira, né? Ela tanto fabrica o equipamento como o sistema operacional, né? Como é que desenvolve, né? No caso da Apple, você realmente precisa ter um Mac, né, para desenvolver, você precisa ter uma chave também da Apple, tem uma série de restrições de como fazer emulação, instalação em dispositivos, né? Você, hoje, no começo, você usava uma linguagem, que era Objective-C, que eu confesso para vocês que eu acho bem difícil, assim, de você entender. Ela remonta às primeiras linguagens orientadas a objeto, mas era uma linguagem que era muito utilizada em aplicações da Apple, né? Há muito tempo, então ela foi incorporada ao iOS. E aí, mais recentemente, eles começaram a usar o Swift, né? Que já ganhou prêmios como linguagem de programação mais fácil de aprender, curva de aprendizagem, coisas desse tipo, tá? Essa mudança também da Apple, né, de mudar a linguagem de programação, também fez com que a Google tentasse reagir e adotasse o Kotlin como também uma das linguagens possíveis de você programar no Android, né? Bom, então de plataformas nativas, vamos dizer assim, a gente tem isso, né? Com plataformas baseadas em máquinas virtual, a gente teve a primeira, assim, que foi muito dominante, foi o JME, o J2ME, dependendo do momento que você olha, né? Que ela trazia essa possibilidade, ao invés de você programar direto no sistema operacional, você programava para essa máquina e ele te prometia rodar em qualquer lugar, né? E tirava coisas que você não tinha acesso, né? Tipo orientação a objeto, acesso à rede, segurança, tratamento de exceção, multithread, né? Eu cheguei, pessoal, a fazer aplicativos multithread em sistema operacional que era single thread. Como que isso era possível? Porque a máquina virtual Java ela tinha uma maneira lá de ficar fazendo, né, chaveamento entre as threads
do código, né, que você dava deploy, né? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, assim, eles tinham muito que a gente vê hoje no ecossistema do Android, assim, de ter perfis diferentes, focos diferentes, tá? Mas o Android chegou a ter essas ideias de separar versões. Hoje eles tentam o máximo, né, ter um core muito firme, porque eles sabem que o Java Mobile ele sofreu desses problemas de fragmentação. Então tinha máquinas virtuais diferentes, configurações diferentes e perfis diferentes que você combinava para ter um dispositivo rodando, tá? Então, pessoal, era assim a promessa, né? A promessa que eles tinham, né, é que você escrevia uma vez esse código, você escolhia um perfil, uma configuração, e aí o seu código ia rodar em todos os dispositivos que tivesse esse perfil, essa configuração. Mas quando você ia para a prática, não era bem isso que acontecia, sabe? Na verdade, existia o fabricante, ele escolhia um pouco o que é que ele ia implementar naquele dispositivo, que APIs ele colocava. Então, às vezes, você tinha a mesma configuração, você botava para executar e funcionava diferente, né, de um dispositivo para outro. E começou a ficar muito complexo, né, essa administração, e era um pouco lento, assim, também a forma de processar, de executar. Você tinha memórias restritas, né, de execução. Às vezes o dispositivo ele tinha muita memória de execução, mas a memória de execução para aplicações da máquina virtual era restrita. Para dar um exemplo para vocês, no aplicativo que eu desenvolvi na minha tese, 2008, 2009, ele era um aplicativo que ele tirava foto, pegava coordenadas, GPS, e fazia um scanner Bluetooth. Ou seja, uma coisa que vocês fazem e não tem problema nenhum. Lá, dependendo do ciclo e do aparelho, se ele fizesse essas 3 operações dentro do mesmo do mesmo minuto, né? Assim, desculpa, de intervalos de segundos, assim, 30 segundos, dava out of memory, né? Então a memória do aparelho estourava e o aplicativo travava. Que são operações, né, pessoal, que hoje, assim, para o pessoal que já programa aí, são relativamente triviais. A gente vai ver isso na disciplina, né? E os dispositivos aguentam. É claro, obviamente, vídeo, GPS, outras conexões, você vai consumir muita bateria, mas dificilmente você vai ter um dispositivo que vai dar out of memory por causa desse tipo de operação, né? Então isso acontecia muito fácil, né? Aí, né, pessoal, acabou que morreu, né? Hoje em dia, né, então ele morreu um pouco por questões como esses que eu falei, né, bugs, travamentos, fragmentação, né? Não tinha modelo de distribuição, então não tinha loja. E uma coisa que é importante para vocês entenderem, que muitas vezes, não sei se vocês ainda veem notícias assim, a Sun, a Oracle processa a Google, né? O que acontecia? O Java Mobile, o fabricante do aparelho, ele pagava pela máquina virtual, alguns dólares, né, para a Sun, né, que depois foi comprada pela Oracle. Então, o fabricante, quando ele ia vender um aparelho que ele botava lá, que era JME Compliance, ele pagava para a Sun e para a Oracle. O que o pessoal do Android fez? Eles usaram uma máquina virtual nova, né, que era a Dalvik, que não era da Sun, né, e você programava em Java, mas ele gerava um código, um outro binário, né, que era o DEX, né, dessa máquina virtual. Então, o fabricante, quando ele usava as primeiras versões do Android e as atuais, ele não paga nada pelo sistema operacional. E aí também, se parou de pagar para a Oracle e para a Sun essa taxa. Então, vocês imaginam assim, hoje a gente deve ter, sei lá, uns 5 bilhões de dispositivos móveis, né? Acho que tem 4 bilhões de Android, né, que a gente viu na última aula. Se cada dispositivo desse estivesse pagando $1 para ter a máquina virtual da Oracle, só aí já era 4 bilhões de dólares que entrariam nos cofres da empresa, né? Então existe uma briga judicial, já perdeu, já recorreu, porque a Google defende que o Android ele não está violando nada disso, porque é uma outra máquina virtual, e que o cara está programando em Java, mas ele está programando no desktop, mas o que executa lá no sistema operacional
não é Java, né? Então, é um pouco as discussões que tem nessa questão desse mercado, né? Bom, então, pessoal, hoje ainda existe, né, Java Mobile, existe o Java, né, claro, obviamente, existem várias versões. Se vocês entrarem no site da Oracle, ele coloca lá que existe o Java Mobile para dispositivos IoT. Inclusive, eles têm algumas séries lá de alguns tipos de placas que eles vendem, que você programa e executa nele. E aí ele continua ainda com os mesmos perfis, configurações da época que eu programava para Java Mobile, tem versão para Arduino, para Raspberry Pi, tá? Então, existe sim ainda pode ser usado, o foco deles é esses ambientes, porque eles eram preparados para essas coisas de baixa memória, né? Bom, e aí, né, pessoal, um pouco depois que saiu o iOS, né, teve um pouco a reação da Google de lançar um sistema operacional, e aí tinha algumas vamos dizer assim, lemas, tendências que a Google tentava nessa época, para tentar bater tanto ao mesmo tempo o Java Mobile, como tentar bater essa coisa do iOS que começava a aparecer, né? A primeira coisa que a Google colocava era que o sistema operacional ele ia ser gratuito para os fabricantes, né? Então, o fabricante que quiser usar o Android no seu hardware, né, ele não paga nada para quem mantém o sistema operacional, né? Então, isso era a primeira vantagem. A segunda é que ele já vinha, o sistema operacional já vinha com uma série de aplicativos da Google, que era esse era o que era apontado, né, como grande interesse da Google no negócio. Primeiro que ela percebeu rapidamente que as pessoas iam migrar para a internet móvel, e eles tinham que acompanhar os usuários, porque se os usuários começassem a buscar usando outra tecnologia, né, eles perderiam esse cliente. E o grosso da grana que entrava na Google era relacionado às propagandas do motor de busca, né? Então, eles queriam que a palavra Google ficasse na cabeça da gente, né? Então, a ideia, então, você baixava o sistema operacional, você pegava, abria o celular, comprava o celular que tivesse Android, ele já ia vir com buscador do Google, né? Serviços de mapas do Google, agenda do Google, e depois aí tinha o Google Vídeos, né? Eles foram acrescentando, né, os serviços, Google Calendar, uma série de aplicações que eles foram criando e que eram gratuitas para utilizar para o usuário final, que tinham esse objetivo, né? O Android, né, pessoal, ele não foi desenvolvido pela Google, ele era de uma startup que foi comprada, que já tinha essa ideia que eu estava explicando um pouco para vocês, né, é um sistema operacional que é Linux. Eu não sei se eu tenho uma figurinha aqui para mostrar para vocês, espera aí. Acho que deve ter aqui, não tem um pouco mais lá para frente, pronto. Então, é um sistema operacional que você tem lá embaixo, Linux, né, executando. E aí você tem uma parte de drives, né, que faz esse mapeamento entre o kernel do Linux, o hardware e os sistemas operacionais de mais alto nível, onde executa o Android Runtime, né, que no começo era uma máquina chamada Dalvik, que depois a própria Google desenvolveu uma nova máquina virtual mais rápida, com algumas novas técnicas de JIT, né, de compilar em tempo de execução, para tornar as aplicações mais rápidas, né? Então, a ideia, né, pessoal, quando a gente programa, que a gente vai ver aqui na disciplina, a gente programa para esse framework Android que é oferecido em Java ou em Kotlin, e aí o código que a gente faz, ele roda em cima dessa máquina virtual. Então, era esse um pouco o conceito que eles pensaram, né? Incluía também a ideia da loja, que para contrapor a loja do iOS, ela é gratuita para você colocar aplicativos gratuitos, né? E o valor que também você paga é bem menor de assinatura anual para você ter acesso à loja. E o processo também de disponibilização de aplicativos,
ele é menos burocrático, né? Em compensação, né, dá mais liberdade para você ter aplicativos mais problemáticos, aplicativos que escutam dados e coisas desse tipo, né? Não sei se eu coloquei aqui. Não. Bom, aí a outra coisa que o Android quis fazer, diferente do iOS, foi trazer essa massa de programadores que manjavam de Java, né? Então, por isso, cara, toda essa galera que programa para Java Mobile, que detesta o resultado final, porque não tem memória, não roda de um dispositivo para outro, eles vão poder pegar a expertise que eles têm, aprender algumas novas APIs, e aí eles já vão conseguir programar para esse novo ecossistema. Então, foi um pouco essa a ideia deles, né? Então, só para vocês terem uma noção, acho que o Android é 2008, 2009, esqueci de colocar aqui, eu não botei não, lembrar de botar isso. Em 2015 já tinha 1,4 bilhões de usuários, né, utilizando dispositivos com esse sistema operacional. Então era uma coisa já gigantesca, um crescimento muito grande. Né? Tá na versão 10, né, pessoal? E aí existem, na verdade, 3 versões do Android. Não sei se vocês já captaram isso, né? A versão One, quando o dispositivo é Android One, que antes era chamado os Pixels, né? Que é o quê? Ele promete, durante vários ciclos ou anos, se manter sempre atualizado, sem customizações, né? Então, o fabricante do aparelho não customiza o SO para aquele aparelho. Ele simplesmente, uma vez que tem uma nova versão do Android, ela é imediatamente lançada, né? O Android Go é uma ideia de você ter uma versão do Android com menos funcionalidades, mais enxuta para dispositivos de baixa gama, né? E aí tem também as versões customizadas pelos fabricantes, né? Então, tipo, se você compra um celular que não é Android One, ele vai passar por um processo que a gente chama de Country Adaptation, né? O fabricante ele faz modificações, ele instala aplicativo, né? Tipo a Samsung bota lojas dentro do aplicativo, né? LG também faz isso, bota seus aplicativos específicos, faz adaptações para a operadora, né? Já vê às vezes com o próprio aplicativo da operadora, faz adaptações também para o país que você está, a operadora que você está, né? E aí, no caso, é por isso que às vezes demora as atualizações entre um fabricante e outro, né? Porque existe essas etapas, né? E aí também, pessoal, os fabricantes, eles programam na parte Linux do Android, também na parte de mais baixo nível, né? Então, eles não ficam só na questão da programação em alto nível, que é o que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Só vocês podem botar comentários, botar dúvidas aí, tá? Para não ficar só eu falando aqui, né? Bom, como é que é a programação, né? Começou, né, pessoal, usando o Eclipse, né, que é um ambiente que talvez vocês já tenham utilizado aí para quem programa em Java para web, mas com o tempo eles criaram uma própria IDE, que é o Android Studio, né, que é o que a gente usa hoje, né? Eu cheguei a ministrar essa disciplina algumas vezes, usando o Eclipse, usando o plugin. Cheguei a desenvolver um trabalho de pesquisa com um aluno de mestrado, onde a gente tinha o nosso próprio plugin lá customizado para gerar código, e aí os caras mataram o Eclipse, né? E aí eles fizeram o Android Studio, né? Que é baseado no JetBrains, se eu não estou enganado, que era uma outra ideia que existia também para Java, e pô, eu acho que já não está mais na versão 3, isso aqui já é slide do semestre passado, eu acho que o Android Studio já foi atualizado, já está na versão 4, salvo engano. E aí ele é um ambiente que só foca no Android Studio, ele tem já uma parte de implantação, uma parte de testes, né? Ele tem um emulador que tem algumas características que você pode utilizar, né? O Henrique está fazendo um comentário aqui. Android personalizado do fabricante, é certeza que tem os bloatware. Cara, assim, muitas vezes existem as especificações também do próprio país que tem que ser adotados, por exemplo, aqui no Brasil, né, o dispositivo tem que ser homologado pela Anatel, então tem coisas desse tipo, às vezes, que vão nessas customizações, né?
Ou então, às vezes, o fabricante ele tem features específicas do aparelho que não tem em todo o Android, que eles precisam implementar. Por exemplo, sei lá, o primeiro que lançou reconhecimento facial, que não tinha nas APIs, né? Então ele tinha algumas dessas funcionalidades, reconhecimento de digital, coisas desse tipo que os fabricantes foram primeiro colocando, sem ter um suporte do Android para todo mundo, né? Eles têm que mexer nessa customização, né? Não é uma coisa assim tão trivial, tá? Não é só porque eles colocam algumas coisas aí sem a gente saber, né? Bom, aqui eu já falei um pouquinho. O Android, né, pessoal, ele vem com um framework que tem uma série de aplicações, eu acho que vocês não conseguem ver muito bem aí, depois eu vou passar os slides para vocês, né? Que é o que a gente vai utilizar, né? Que é o conceito dele de activity, intent, modelos de notificação, os content providers, eles têm um mecanismo de programação que ele oferece para a gente utilizar, né? E também, quando você instala o sistema operacional, ele já vem com uma série de aplicações prontas que utilizam essas APIs, né? Por exemplo, câmera, calendário, Gmail, né? Contatos, tudo isso já vem, né, no sistema operacional, né? Mas então a gente vai programar nessa parte de cima, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. A gente, né? Nós, a disciplina, a gente vai programar aqui, né? A gente vai ter esses elementos que o framework dá para a gente utilizar. A gente pode invocar essas aplicações. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês como é que a gente abre a lista de contatos, como é que a gente usa a câmera do dispositivo, como é que a gente envia uma mensagem de compartilhamento para um e-mail, por exemplo, do Gmail. A gente trabalha nesse nível aqui mais alto, né? Mas existe também o NDK, que é uma maneira de você trabalhar um pouquinho aqui mais baixo, onde você pode fazer aplicações que usam C, C++ para acessar features específicos. E como eu estava falando para vocês, né, o pessoal que trabalha nos fabricantes, né, de aparelhos vão trabalhar nesse nível aqui, né? Então eles podem tanto mudar coisas do Linux, como do RHEL, como dessas bibliotecas, né? Criar bibliotecas novas e tal.